relacionamento com dependência emocional. Nenhuma dependência emocional vem sem um relacionamento. Não tem como, né? Então, o que quer dizer um relacionamento? Não, teologia da palavra. Relação, ligação entre duas partes. Então, para ser saudável esse relacionamento, 99% o problema sempre é das duas partes. Não é de uma parte só. Então, e a pessoa tende ao quê? A sempre falar da outra pessoa. Porque fulano, porque fulano, porque... Isso, o relacionamento não é só relacionamento amoroso, relacionamento de qualquer pessoa, mãe, pai, filho, enfim. Relacionamento, primeiramente, a gente sabe que relacionamento, primeiro a gente tem que ter um relacionamento legal conosco. E como a Marlene mesmo falou, quando a gente vem de uma infância muito traumática, muitos conflitos, a gente traz para a vida adulta muitos relacionamentos conflitantes, né? E aí fica aquela coisa, né? Sempre a culpa é do parceiro, ou da mãe, ou do filho, ou de qualquer pessoa. E não é assim. Nunca, isso nunca. Uma pessoa que tem um problema de parceria, nunca é o outro. Sempre os dois. A pessoa só vai ficar com uma pessoa que tem o mesmo problema que ela. Ela não vai ficar com uma pessoa que tem problemas assim, sempre o problema é dos dois. Então, vamos lá, a gente está aqui falando de dependências emocionais, né? Então, para um relacionamento ser maduro, primeiro tem que ser um adulto maduro. E, geralmente, a gente vai na fase da criança. Então, quem não tem um relacionamento saudável, está ainda naquela fase de criança. Então, o que é um relacionamento maduro? É saber resolver conflitos, né? Não atacar a pessoa, porque a culpa é aquela, porque a culpa é dele. Né? Então, sempre tem aqueles conflitos que a pessoa pode atacar, fugir, não quero nem saber, vou embora. Começa a discutir, eu vou embora. Né? Ou congela, para. O que quer dizer isso? Na dependência emocional. O conflito é assim, você se congela, porque se você falar alguma coisa, você vai ser excluída, você vai ser abandonada, você vai ser tirada, não ser mais amada na cabeça da pessoa. Então, é a dependência emocional de não falar o que quer, de não se expor, de não mostrar o seu sentimento. Então, esse não resolver conflitos é porque a pessoa não quer mostrar os seus sentimentos, não quer falar o que realmente ela gostaria de falar. Então, ela, tipo assim, engole sapo, né? E por causa da dependência emocional, senão ela vai me abandonar, ela vai me deixar sozinha. Outro tipo é espaço para dizer não. Um relacionamento sadio, você tem um espaço para dizer não. Eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu não vou na casa da fulana, eu não quero ir numa festa. Eu falar não, eu não posso, eu estou cansada. E falar não sem culpa. Na dependência emocional, a gente faz o que o outro quer, o que o outro está pedindo. Para quê? Para sempre estar agradando o outro. Você nunca olha para suas vontades. Sempre continua fazendo tudo o que o outro quer. Então, o espaço de dizer não, falar não, é de adulto, não é de uma criança. E depois eu vou falar o porquê de tudo isso, tá? Vocês podem até colocar aí quem tem esses itens que eu estou falando. Outro item é não culpar para resolver algo. Então, por exemplo, colocar a culpa no outro. Eu sou assim porque você fez isso para mim. Eu não posso porque você não deixou eu fazer. É sempre colocar a culpa no outro. Isso é uma dependência emocional, porque ela tira a responsabilidade dela. É mais fácil colocar a culpa no outro do que se colocar como responsável da situação. Então, um adulto não culpa o outro. Ele simplesmente explica
o porquê da situação. Ele não precisa culpar o outro. É só o dependente emocional que faz a culpa, para ele se tornar vítima. O dependente emocional pode... Uma pessoa que se coloca como vítima, você pode ter certeza, é um dependente emocional. Porque ele se tira da situação, do culpado, e aí fica mais fácil para ele, porque ele coloca a culpa no outro. E vira até uma manipulação. Eu estou assim por sua causa. Eu sou assim porque você me fez assim. É muito fácil um dependente emocional, você descobrir um dependente emocional, quando você escuta essas frases. Eu estou assim por você. Tá? Então, é assim, as frases que vocês escutam das pessoas, vocês, é claro, quando a pessoa é dependente ou não. Outra, manter a individualidade. Ser você mesmo. Um dependente emocional não sabe ser ele. Ele vive o mundo do outro. Ele perde a identidade. Ele não tem mais os desejos, ele não sabe mais o que ele é da vida, o que ele pode fazer da vida. Os projetos dele ficam lá para trás. Por quê? Porque ele vive o outro, ele vive o mundo do outro. Ele não sabe ser ele mesmo. Para agradar a pessoa, geralmente, quando tem casais, né, tem as mulheres, ela vive a vida do marido. Ela para de trabalhar, ela para de fazer as coisas. Por quê? Porque ela quer agradar, ela quer mostrar que ela é a esposa ideal, e isso não é ser esposa ideal, é perder a identidade, a individualidade. Ela vai nos eventos dele, ela faz as coisas dele. Sabe aquela coisa assim que você já ouviu falar, assim, a pessoa, ela não tem um nome mais. É sempre a mulher de fulano ou o marido da fulana. E quando vai falar da pessoa, fala assim, o João e Maria, eles vão num negócio. O João e Maria vai fazer um jantar. O João e Maria perde a identidade. Ela não é só a pessoa. A pessoa tem um nome. Ela automaticamente, a dependente emocional, vira o nome ou do marido ou da esposa. Isso é típico de uma pessoa que tem dependência emocional. Outro tópico, né, de dependência emocional, ele é parar de presumir. Gente, isso é uma coisa assim que eu falo para todos os meus clientes. Para de presumir o que o outro quer falar, o que o outro quer fazer. Para de presumir. Tenha curiosidade de perguntar para vocês terem um relacionamento legal, bacana. Porque é assim, aquele dependente emocional é bem aquilo assim, por que eu não fiz? Porque você não me deixou, porque você não me deixou fazer isso, porque você não gosta, então por isso que eu não fiz. Gente, às vezes a pessoa não está nem aí, não sabe nem o que ela está falando. Para de presumir, pergunta, tenha conversa com o convívio de duas pessoas, é conversar. E às vezes as pessoas não conversam, elas presumem. E às vezes não é nada disso. Então ela se coloca como vítima, porque ela nem sabe o que o outro realmente está pensando. Ela presume, e aí, para ficar com medos, vários medos, porque quem é dependente emocional tem muitos medos, medo do abandono, medo de ser excluída, de ser trocada, de ser julgada. Então ela presume o que o outro quer. E às vezes não é nada disso. Então, é uma conversa, é saber, é ter curiosidade de saber o que realmente a pessoa deseja, quer. Outro, vulnerabilidade e não se colocar como coitado. Gente, esse negócio de se colocar como coitado, não ter medo de falar o que sente. O dependente emocional, ele é muito, tá tudo lá sabe aquela cidade da Coitadolândia? Ele é presidente da Coitadolândia, da cidade da Coitadolândia. Ele é o presidente. Ele lá é o prefeito da Coitadolândia. Tudo, ele é o coitadinho.
Ai, porque eu não posso. Ai, porque eu não fiz. Ai, porque meu parceiro, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu filho, sempre é o coitado. Nunca ele pode fazer o que ele realmente quer, porque sempre ele se coloca como coitado. Eu não vou porque você falou isso. Eu não fiz porque você falou isso. Gente, isso é assim muito da criança. Quem é coitado é criança, não é adulto. Então, presta atenção como vocês, as pessoas que são dependente emocional, falam. Presta atenção, porque sempre é o outro, nunca é a pessoa. Então, para ter um relacionamento saudável, sai dessa cidade da coitadolândia. Seja adulto, se adultiza. Outro, admirar a pessoa, não se colocar em cima ou embaixo dela. Então, para um relacionamento legal, você tem que admirar a pessoa. E a dependente emocional sempre se coloca como lá embaixo. Ela sempre coloca alguém em cima, né? O parceiro, a mãe, o pai, o filho, o patrão, sempre se coloca muito acima. E o que acontece? A pessoa, ela automaticamente, ela fica com uma pessoa sem a admiração das pessoas. Porque o importante é a outra pessoa, nunca ela. Então, para ter um relacionamento legal, seja uma pessoa admirável. Faça com que o outro te admire. Não seja uma pessoa que seja o coitado, seja aquela pessoa que sempre está lá se colocando como vítima. Ai, não posso, ai, não sei o quê, é sempre aquela coitadinho de mim. Então, a admiração é muito importante para um relacionamento, de qualquer pessoa. Imagina um filho não admirar os pais. É muito triste isso. A gente sempre fala, né, que honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É fazer o melhor da sua vida. Você não precisa gostar, amar o que o seu pai e sua mãe fizeram. É você fazer da sua vida o melhor. E isso é ser admirável. Isso que é honrar pai e mãe. Outro, é liberdade para mudar de ideia e de opinião. Gente, tem pessoas que a gente muda de ideia. Muda de ideia, de opinião. Um dia vai, né? Vai, a internet está aí, tem muitas coisas vindo aí, novas. A gente não pensava como antigamente, a gente muda de opiniões. E isso, ter a liberdade de você mudar a opinião e outra, fazer com que os outros respeitem a sua opinião, parar de fazer com que o outro fique com medo da sua opinião, porque você tem as suas opiniões, e ter a liberdade disso é muito importante. Olha que coisa chata, você sempre depender do que o outro quer, do que o outro vai fazer, do que o outro gosta. Aí chega vai num restaurante, o que você quer comer? Tanto faz. Onde você quer fazer? Onde você quer ir? Tanto faz. Vê você. Gente, que dependência é essa que você não tem opinião? Que dependência é essa que você não tem gosto? Você não pode opinar? Isso é muito horrível para um relacionamento sadio. Com qualquer pessoa. Dá muita insegurança. Você fica uma pessoa totalmente insegura. Uma pessoa que fica insegura, uma pessoa frustrada, uma pessoa que começa a controlar tudo, porque ela fica com medo do que o outro vai fazer, porque ela não sabe a ideia do outro, então ela fica confusa, então ela fica se controlando para saber o que ela vai falar, o que vai falar, o que o outro vai gostar, o que o outro não vai gostar. Então vira uma pessoa controladora, insegura, frustrada. E tudo isso é simplesmente por não ter a liberdade de você opinar, de você falar o que realmente você quer da sua vida. Outro item, resolver conflitos mais leves e mais rápido. Quando você é uma pessoa segura, sem dependências, você resolve conflitos muito mais rápidos, mais leve, não tem brigas, não tem os conflitos. Porque desafios a gente tem de falar, de dar a sua opinião, mas conflitos não precisa ter. Quem é adulto não precisa ter conflitos.
porque a gente pode conversar. Tem a comunicação para quê? Então, resolver conflitos leves e rápidos são para pessoas que são seguras. Então, a gente tem que ver isso, né? Do porquê que você não é uma pessoa segura, que eu vou falar. E o último item que eu coloquei, para não estender, porque são muitos, mas o último item, que é o 10º, conversar sobre a relação, para saber o que o outro quer, isso para sempre melhorar. Porque todo mundo tem diferentes opiniões. E o mundo vai passando, o dia a dia vai passando. E o que a pessoa quer? O que a pessoa deseja? O que está diferente? O que pode melhorar? Então, uma boa conversa sobre a relação, seja de pai para filho, de mãe para filho, seja de casal, sempre tem uma relação, uma conversa muito sadia, para saber o que o outro vai querer, o que o outro pode fazer para melhorar cada vez mais, o que você também pode dar nessa relação, o que você gostaria, quais são os seus sentimentos sobre aquilo. Isso é muito importante. E outra coisa, tem muita gente que fala assim, eu estou num relacionamento, eu entro num relacionamento e eu posso mudar ele, posso mudar a pessoa, eu estou entrando agora, ele é assim, mas eu posso mudar. Gente, ninguém comprou ninguém na planta. Alguém compra alguém na planta para querer mudar, como um apartamento? Não, né? Ninguém compra ninguém na planta para fazer reformas. Então, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Só muda se a pessoa quiser mudar. Mas ela tem que mudar sozinha. Porque ela tem que saber os seus conflitos. Ela tem que entender os seus conflitos. A Marlene falou muito bem que os conflitos vêm lá da infância. Só que os gatilhos que vocês têm hoje, todo mundo tem hoje os gatilhos, que isso é normal, é a vida. Todo mundo tem desafios. E os seus desafios estão nos conflitos que vocês têm hoje, nos gatilhos que vêm hoje, com os gatilhos que vocês têm hoje, né, que trava, que bloqueia, que tem alguma coisa, aí sim você pode chegar para uma terapeuta e falar assim, olha, a minha queixa é isso, que são o quê? São os gatilhos, mas tudo vem lá da infância. Você não precisa lembrar. Os gatilhos que vocês têm é a resposta do que você tem. É simplesmente assim. Os gatilhos já te mostram o que você tem. Aí é só uma abordagem terapêutica para saber a origem daqueles gatilhos. Que geralmente não, quase 100% vem lá da infância. E chega na mãe e no pai. Porque ninguém nasceu de chocadeira. Ou alguém nasceu de chocadeira. Ninguém, né? Então, sempre vem lá de trás. Ai, Patrícia, mas eu fui criada pela minha avó. E cadê seus pais na época que você foi criada por teus avós? Onde eles estavam? Porque o meu tio, ele me abusou e foi ele, tá? E os seus pais onde estiveram, que não deu segurança para você e você não pôde falar com eles, que dependência emocional é o medo de você falar que o seu tio abusou, onde estavam teus pais? Geralmente sempre cai lá. Por isso que tem ganhos secundários. E tudo isso que eu falei tem sempre ganhos secundários. E esses ganhos secundários é o que a gente vive agora, que a gente está vivendo agora. É bem saber, se tem alguma coisa hoje conflitante, vamos descobrir a origem, vamos descobrir o porquê desse ganho secundário. É muito rápido.